conhecermos um pouco mais a rede Leão de Judá, franquias de distribuição de refrigerante, conversaremos com Moisés Magalhães, que é o franqueador deste novo empreendimento. Moisés, seja bem-vindo à sua Franquia TV. Obrigado. Quero agradecer aqui por vocês nos dar esse privilégio de estar participando aí da sua franquia. Moisés, fala pra gente porque o Brasil é o terceiro maior consumidor de refrigerantes do mundo e neste mercado movimenta-se cerca de 19 bilhões de reais por ano. Com números assim, a franquia Leão de Judá já nasce com sucesso, não é verdade? Sem dúvida. Nós estamos aí no mercado há praticamente 5 anos trabalhando. Eu venho do varejo desde 1993, né? Atendendo grandes redes como o Grupo Carrefour, o Walmart, o Pão de Açúcar, em desenvolvimento de produtos de marca própria para algumas dessas redes. E atendemos também empresas na área de distribuição. E como já havíamos planejado desenvolver produtos de marca própria para várias redes, desenvolvemos o Leão de Judá. Principalmente o refrigerante Leão de Judá Cola. Por quê? Hoje, como você mesmo disse, o mercado brasileiro, nós temos aí, é o terceiro maior mercado de refrigerante do mundo. Primeiro os Estados Unidos, segundo o México, terceiro o Brasil. Nós temos aproximadamente aí, quase 23 bilhões de consumo de litros ano aqui no Brasil, segundo a Nielsen de 2007. Nós temos aí um faturamento de mais de 19 bilhões de reais. É um mercado altamente lucrativo, as empresas obtêm lucro nesse mercado, mas o ineditismo desse negócio é que é a primeira franquia de refrigerante do Brasil. Existem outras empresas que têm franquias, mas de fabricantes, mas de distribuidores franqueados mesmo, com essa proposta nossa inovadora de fazer um trabalho focado dentro de áreas fechadas. Nós utilizamos aí os melhores softwares do mercado, que são utilizados pelas grandes empresas de refrigerantes hoje no Brasil. Nós utilizamos no nosso processo para aperfeiçoar o nosso trabalho junto aos nossos distribuidores franqueados. E vocês também possuem módulos de franquias. Explica um pouquinho para a gente a respeito desses módulos. Então, esses módulos foram feitos para facilitar a entrada do pequeno, do médio e do grande investidor. Então, nós temos um módulo lá pequeno, que ele atende uma área de 50 mil habitantes, né? Então, nós visamos também, o Brasil é um país de empreendedores, um país que ainda a franquia ela está amadurecendo nesse longo dos anos, né? Vocês têm ajudado a amadurecer em nosso país esse conceito de franquia, porque nos Estados Unidos a franquia é algo que nasceu dentro do coração dos americanos. Os americanos têm esse perfil de empreendedores, de sacrifício, de buscar as metas e atingir as metas, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos metas e fizemos projetos, porque uma coisa interessante nos Estados Unidos é que eles desenvolvem sempre planos de negócio. Então, nós fizemos um plano de negócio embasado para um determinado perfil de distribuidor, que é o perfil do pequeno, que ele também pode se evoluir para o médio e que ele também pode evoluir para o grande. Então, nós fizemos para uma pessoa que tem um capital para investir para o pequeno distribuidor, que isso não quer dizer que ele não possa evoluir, que ele não possa crescer dentro do crescimento ali dentro da própria região dele. Nós temos o médio investidor, um perfil para o médio, com um plano de negócio exato para ele. E nós temos um distribuidor grande, que ele atinge, então o pequeno atinge 50 mil habitantes dentro de uma área fechada, o médio atinge 100 mil habitantes dentro de uma área fechada, qual é limitada via um limite assim, porque existe na distribuição, quem conhece bem, tem uma rota de atuação, né? Então, o distribuidor ele tem um perfil que é levantado ali dos próprios consumidores, da renda per capita dentro daquela região fechada, o perfil de compra, quais os pontos de venda. Então, tem uma série de informações que não é somente fechar uma área e isolar o distribuidor, não é isso. É nós fazermos ele crescer, porque o crescimento dele é o nosso crescimento. E dentro do perfil desse investidor, qual o perfil do franqueado que o Leão de Judá procura?
Olha, por que nós lançamos a marca Leão de Judá? A marca Leão de Judá, ela tem um significado. Ela significa, na Bíblia, existe uma passagem o qual refere o Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá. É bíblico o nome. Então nós fazemos esse produto mesmo com esse propósito, que o nome Leão de Judá, aquela pessoa que tomar, ela tem que realmente ser um leão. Ela tem que ter um espírito de leão, ela tem que ter um espírito aguerrido, um espírito olha, não aceito não como resposta. É vencer ou vencer. Não é vencer a qualquer custo, não é isso. Mas é vencer dentro de um princípio. Então, por exemplo, nós temos um país aqui enorme. E as marcas nossas hoje regionais aí, elas representam 1% só do mercado. Então, nós nascemos com um espírito de leão. O Leão de Judá, uma pessoa me perguntou, qual é o sabor do leão, do refrigerante Leão de Judá Cola? Eu falei para ela, olha, o refrigerante Leão de Judá Cola tem o sabor do refrigerante Leão de Judá Cola. Não tem o sabor do outro, não. Então, nós temos identidade própria. Nós temos o DNA próprio. Então, o perfil do distribuidor que tem que vir junto com a gente nesse projeto tem que ter um espírito de leão, tem que ter um espírito aguerrido, um espírito firme. Especifique agora um pouquinho pra gente qual que é o suporte que vocês, enquanto franqueadores, darão aos seus franqueados. Olha, principalmente o suporte que nós vamos dar, claro, o que a lei de franquia nos exige, nós vamos corresponder dentro de todos os itens, né? Você franqueado, quando você assume aí, entra em ser candidato a uma franquia, você recebe a COF, que é a circular de oferta de franquia, no qual você, ali tem as leis, a própria lei de franquia nos exige que nós cumpramos aquilo. Mas nós, como investidores do projeto, nós vamos além disso, é claro. O que nós buscamos é o sucesso do projeto. E um dos diferenciais do Leão de Judá é que 10% do faturamento da franqueadora são revertidos para ações sociais dentro da região do franqueado. Fala pra gente a respeito dessas ações. Olha, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que a religião do Senhor Jesus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Por que os órfãos e as viúvas? Porque está escrito em Tiago 1,27. Por quê? Os órfãos, ninguém cuida deles, né? Tem casas de orfanato, mas ele não tem pai nem mãe, né? Ele está à deriva neste mundo. Então a religião de Deus é cuidar dessas pessoas. E por que dos anciões? Das pessoas que estão nos asilos, dos velhinhos, dos idosos, não velhinhos, mas idosos. Por quê? Porque aquelas pessoas já não tem mais ninguém por elas. Então nós, diante do que a Bíblia diz, sobre até uma passagem falando sobre o dízimo social, né? Que existe o dízimo, que é algo para nós muito sério, né? Que é devolver aquilo que é de Deus. Mas nós temos que ter essa consciência também com o nosso próximo. E o dízimo é algo para o nosso próximo, não é para a gente, né? Então nós vamos destinar 10% do nosso faturamento, não do franqueado. O franqueado ele não paga. O plano ele não tem 10% investimento em mídia, né? Ele não paga mídia. E esses 10% também não sai dele, sai de nós. Como? O que nós faturarmos, nós temos um percentual, um royalty sobre a produção. Então, o que nós faturarmos dentro da região do distribuidor, 10% do nosso irá para o quê? Para a instituição de caridade. Moisés, eu quero agradecer a sua participação aqui no Sua Franquia TV e te desejar muito sucesso nesse seu novo empreendimento. Olha, eu quero agradecer a Sua Franquia TV, a todo o pessoal, a você, a toda a equipe. E vamos em frente. Eu agradeço também às pessoas que têm entrado em contato conosco e continuem entra no nosso site, Leão de Judá Empreendimentos.com.br. Fique à vontade e que Deus abençoe vocês e muito obrigado.